Jesus Cristo, não é o caminho para Deus. Jesus Cristo não é o caminho para Deus. A Bíblia conta uma história no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Leia lá depois. Pedro, um cara extremamente religioso. Pedro tinha a religião dele e ele tinha por costume orar. E ele subiu, então, ao terraço da casa dele e foi orar. E nessa oração, Pedro, ele tem uma visão. E ele vê um lençol descer com vários animais impuros naquele lençol. E a religião de Pedro não permitia que ele comesse certas coisas. Não permitia que ele tocasse em certas coisas. E aí uma voz fala para ele: Pedro, pegue esses animais que a sua religião não permite que você coma, mate e coma. E Pedro fala: de modo algum eu farei isso, de maneira nenhuma, não vou fazer. E a voz repete isso 3 vezes. E a voz diz para ele: Pedro, não chame de impuro, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. E aí Pedro entende que aquela voz era a voz de Deus. E Deus está dizendo para Pedro que como ele pode chamar alguma coisa de impuro, porque foi Deus que fez todas as coisas. E ele diz o que é impuro ou não, e ele diz que aquilo não era impuro porque ele santificou todas as coisas. E aí Pedro volta. Paralelo a isso, está acontecendo um outro episódio na casa de um homem chamado Cornélio, centurião da guarda italiana. Esse homem não era judeu, esse homem não era hebreu, esse homem não era o povo de Deus, esse homem não tinha a religião de Pedro. Pedro tinha a religião que era considerada a religião certa, a religião do povo de Deus, do povo hebreu, do povo que Deus escolheu. Ele batia no peito para dizer que ele era povo escolhido. E está lá então Cornélio agora, um homem que não tem a mesma religião, só que também está buscando Deus. E a Bíblia diz que ele está fazendo lá as oferendas dele, está fazendo as oferendas dele de todo o coração. Ele está queimando incenso, fazendo a macumbinha dele de todo o coração, fazendo uma oferenda dele. A Bíblia diz isso, que aparece um anjo para ele e diz: Cornélio, Deus recebeu as suas orações, Deus recebeu as suas esmolas, Deus viu o seu desejo de conhecer ele, de estar perto dele. Deus viu isso aí, Cornélio. Faz o seguinte, mande alguém lá na casa de Simão, o curtidor, chamar Pedro. Tem um homem que está lá na casa dele, chamado Pedro. Manda chamar ele lá e manda ele vir aqui te contar uma história. Você vai entender melhor o que você está procurando. E aí então, Cornélio rapidamente manda lá 2 homens ir buscar Pedro. E quando Pedro está lá, religioso, o Espírito Santo fala com ele e fala assim: Pedro, vão vir 2 homens aí, vá com eles. E aí então de repente chega esses homens procurando a Pedro e Pedro já prontamente vai junto. Pedro chega lá na casa de Cornélio e dá um jeito de dizer que Cornélio não merecia o Deus dele. Porque ele diz assim: ó, Cornélio, você sabe que é o seguinte, não é lícito, não é bom que eu como judeu, eu como um crente, eu como o cara certo, escolhido de Deus, eu que tenho a verdade, eu que sou o povo da palavra, eu que sou o cara, não é certo eu me relacionar com você, que tem outra religião, que acredita em outras coisas, que faz outros negócios. Não é certo. Mas Deus falou comigo, então eu vim aqui. Olha como que Pedro é. Pedro fez a questão de deixar claro que Cornélio era um cara errado, porque tinha outra religião. Mas como Deus falou com Pedro, ele foi lá. E aí Cornélio falou: mano, é o seguinte, eu estava aqui fazendo as minhas oferendinhas de todo o coração, estava aqui fazendo minhas esmolas de todo o coração. Um anjo apareceu para mim e falou: mano, Deus ouviu aí a sua esmola. Deus recebeu aí, viu o desejo do seu coração de encontrar ele. Manda chamar Pedro. E aí ele mandou te chamar, que você disse que você tinha um bagulho para falar para mim. E aí Pedro então começa a pregar sobre Cristo. A história de Jesus, ele começa a pregar.
E conta toda a história, Jesus morreu, ressuscitou e tal, e de repente, quando ele está terminando de contar a história de Cristo, quando ele está terminando de pregar o evangelho, quando ele está terminando de trazer a boas novas para um irmão que não tinha a sua religião, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio com um propósito. Jesus fala para os seus discípulos que o seguiam, ficar em Jerusalém, até que do alto vos recebesse poder, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo veio com um propósito de capacitar o povo de Deus a ser testemunha dele. E agora olha que loucura. Deus manda Pedro na casa de um pagão, provavelmente. Cornélio, ele era centurião da corte italiana e não era judeu, não professava a mesma fé. E fazia oferendas, dava ofertas. Provavelmente ele era um pagão, que era a religião predominante em Roma, antes de Constantino se converter. E aí, uma suposta conversão, uma outra hora a gente fala disso, né? Uma pseudo-conversão. E aí, Pedro vai lá e prega para esse pagão. E sabe o que aconteceu? Eles receberam o direito de ser testemunha do mesmo Deus de Pedro. Olha que loucura! A Bíblia conta que Felipe estava lá no movimento pregando e pai, de repente Felipe é transladado e levado para uma carruagem, onde havia ali um eunuco, chefe do tesouro da Etiópia, um etíope eunuco, lendo a Bíblia, procurando lá na Torá, lendo o profeta Isaías, procurando Deus, mas ele não tinha o mesmo Deus de Felipe. E aí então, Felipe é transladado e Deus fala para Felipe, vai lá, corre para ele, atrás daquele cara lá, vai falar com ele. E Felipe vai correndo atrás da carruagem. E aí ele pergunta, sabe o que está lendo? Ele falou, não sei, mano, não entendo esse negócio aqui, não sei o que me explica. Isso aqui não é meu Deus, isso aqui não é minha religião não, só estou meio curioso. E aí Felipe então começa a explicar para ele. E ele fala assim, tá, o que me impede de ser batizado então e receber esse negócio aí? Nada, eles pararam, ele foi batizado. E a Bíblia diz que aquele que foi batizado em Cristo, de Cristo vos revestistes. E agora então vem um eunuco, vem um cara todo complicado, um cara de uma outra etnia, um cara de uma outra religião, e agora tem direito de ser revestido de Cristo. Cristo não é o caminho para Deus. Jesus Cristo não é um caminho para Deus. Porque só existe um Deus. E não precisa de caminho para Deus, porque as religiões falam de Deus. Quem gosta dele, quem não gosta está falando dele. Um ateu precisa crer em Deus para poder negá-lo.